Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, no versículo 20, diz-nos o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor: darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Aqui o profeta Miqueias, amados, ele lembra e se recorda das promessas que Deus havia feito aos antepassados, aos seus pais antepassados, as promessas que Deus havia feito aos patriarcas. E Miqueias, melhor dizendo, ele lembra-se destas promessas, ele diz a Deus acerca destas promessas, e ele fala acerca da benignidade de Deus, ele fala acerca da fidelidade de Deus, e fala acerca da benignidade que Deus jurou a Abraão, Deus jurou a Jacó, e ele diz a benignidade e a fidelidade que Deus jurou aos seus antepassados, aos patriarcas. Miqueias, um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento, viveu cerca de 800 anos antes de Cristo e antes também do cativeiro babilônico. Foi mais um dos profetas, era um dos 12 profetas menores que escreveram livros no Antigo Testamento, e foi mais um dos profetas que Deus usou para falar acerca para combater e falar contra, melhor dizendo, a idolatria do povo. E a palavra de Miqueias era uma palavra dura, era uma palavra de repreensão contra o governo opressor do povo daquela época, contra o governo que fazia leis injustas para o povo, contra os ricos que oprimiam os pobres. Esta era a palavra e a mensagem de Miqueias naquele tempo e naquela oportunidade. Sabem de uma coisa, amados em Cristo Jesus? Temos o péssimo costume de falar mal de governo, entra governo e sai governo, quando na verdade o nosso dever é de orar pelas autoridades constituídas. O nosso dever é de orar pelos nossos governantes. Não devemos, lógico, corroborarmos ou compactuarmos com as atitudes nefastas que muitos governantes têm, possuem, fazem no interregno de seus mandatos eletivos. Todavia, devemos inseri-los e colocá-los na nossa oração. Eu quero dizer algo para você, amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, crente lavado, comprado e remido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele não necessita e não precisa que entre um governo que de repente seja um governo que olha mais pelo lado social, para que ele possa então receber dias melhores financeiramente na sua vida. Não, nós não dependemos disto, nós dependemos única e exclusivamente da graça e do poder de Deus para sermos abençoados nos dias odiernos. O profeta Miqueias, ele conclamou o povo, aqueles que adoravam a Deus, para que continuassem adorando a Deus. O profeta Miqueias, ele combateu o pecado dos ricos que oprimiam os pobres e os governantes que faziam leis injustas. Ele jamais deixou de levar a palavra do Senhor, custe o que custar, ou tivesse a consequência que de repente tivesse ele que sofrer. Deus está necessitando. Deus tem uma precisão enorme e imensa nesses últimos dias da igreja em cima desta terra, de homens e mulheres que levem a sua palavra, que preguem a palavra da verdade, que preguem a palavra da justiça, doa a quem doer e custe o que custar. Nós temos visto, infelizmente, muitos que têm
falado palavras como que para agradar a outrem, como que para agradar a outros, sendo que nós temos o dever principal e principal de agradar a Deus, de agradar ao Senhor Jesus Cristo. E ao utilizarmos da Bíblia Sagrada para pregar a palavra de Deus, temos que ter um costume, temos que ter, melhor dizendo, desculpem, um cuidado muito grande para não falarmos algo que seja para massagearmos nosso ego, para não transmitirmos ao povo, melhor dizendo, algo que seja para passar a mão na cabeça de A ou na cabeça de B. Mas antes, ao pregarmos a palavra do Senhor, temos que ter o cuidado e zelo de falar aquilo que Deus quer que falemos ao povo dele, custe o que custar. Volto a dizer e repetir aqui novamente, eu quero crer e declarar, e eu também sei que Deus está levantando nesses últimos tempos uma geração de adoradores que façam a diferença. Eu sei, entendo e compreendo e quero declarar também aqui em nome de Jesus que Deus está levantando nos últimos tempos uma geração de adoradores que não temem ao homem, ainda que Deus lhes dê palavra de exortação para falarem a este homem, mas que temam somente a Deus. Eu quero crer e declarar neste momento que Deus está levantando uma geração de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E não obstante o governo, seja um governo que olha mais para o lado do rico, ou seja um governo que olha mais para o lado do pobre, mas não obstante o governo e a situação política ou econômico-financeira de seu país, de seu recinto, do local onde vive, adorem a Deus em espírito e também em verdade. Há, irmãos amados, uma grande necessidade que eu e você adoremos a Deus, e não obstante as circunstâncias, o momento e a situação, acerca da benignidade de Deus. Miqueias vai dizer no versículo 18 que Deus não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na benignidade. Ora, amados em Cristo Jesus, nós não entendemos e muitas vezes não compreendemos porque o sol nasce para todos, porque muitas vezes aquele que oprime, ou aquele que é o opressor, aquele, melhor dizendo, que é o opressor, parece que tudo lhe vai bem e sempre de bem para melhor, e vive, seus dias são alongados e tudo lhe acontece de bem, às vezes invejamos até os bens que este possui. Todavia, amados em Cristo Jesus, o nosso dever é de somente olhar para Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Pela benignidade de Deus, Deus permite que o justo sobreviva e o ímpio também sobreviva próximo ao justo, muitas das vezes, para que o justo fale do amor de Deus, pregue do amor de Deus para o ímpio. Mas a benignidade de Deus, o favor de Deus e a grandiosidade da vontade de Deus em preservar o ímpio é porque o desejo de Deus é de que todos venham à salvação, assim como aquele que pratica o bem e faz coisas boas querece e merece uma salvação, necessita de uma salvação também aquele que pratica coisas más e tem a mente mal somente em todos os momentos da sua vida, também precisa de uma salvação, de serem salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que Deus, no seu grande amor e na sua grande benignidade, não retém a sua ira para sempre, mas o desejo dele é de que com a sua benignidade todos venham à salvação. E o versículo 19, o profeta Miqueias vai dizer que Deus, ele jogou os nossos pecados nas profundezas do mar. Amados em Cristo Jesus, costumo dizer em nossas pregações que somos pecadores, todavia pecadores
arrependidos, porque somos diferentes de muitos dos rituais e da ritualística do povo hebreu na cultura judaico-cristã. Quando pecavam, levavam um animal perante o sacerdote matava o animal, e com a morte do animal, o pecado daquele ofertante era perdoado. Mas Jesus veio morrendo uma única vez, o justo pelos injustos, para que obtivéssemos a salvação e tivéssemos acesso a Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Todavia, há um dever meu e seu, para que sigamos a recomendação do profeta Abacuque, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados em Cristo Jesus, não devemos jamais fazer o que Asaf fez nos Salmos de número 73, olhar para o ímpio na sua vida parece que triunfante e exitosa, sempre obtém êxito em tudo o que faz, ainda que seja por meios escusos, ainda que seja de formas corruptas, mas obtendo o bem, a benesse e o benefício naquilo que fazem. Ao invés de invejarmos, temos que orar por estes, para que também a luz de Cristo resplandeça sobre estes. E temos que orar sim pelos nossos governantes, temos que orar sim até pelos nossos inimigos. Amados, é nosso dever orar até por aqueles que, humanamente falando, outro humano, ser humano, nos desejam mal, para que o Senhor lhes alcance com o seu grande amor. Ministre o perdão para estes, e que um dia nos encontremos nas regiões celestiais para a glória de Jesus. Estes 3 versículos que eu recitei, parte deles, do 18 e 19, o versículo 20, recitei para os irmãos. Deus está conclamando a mim e a você a termos uma vida de oração e de consagração a Deus. E não obstante aquele que está ao nosso lado querer levar a vida de qualquer maneira e às vezes até obter êxito na sua vida, malgrado, apesar de levar uma vida de qualquer maneira, mas não olharmos para isto, olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da minha e da sua fé, pois a minha e a tua vitória virá. O que Deus prometeu não tardará, e Ele cumprirá pela sua grandiosa misericórdia. Amados em Cristo Jesus, quantos que obtiveram riquezas de forma rápida, todavia de forma ilícita, e da forma rápida como obtiveram suas riquezas, esta também lhes foram embora. Mas aquilo que você está aguardando de Deus, com suor, com lágrimas, com oração, com jejum, com rogos, com súplicas, com oração a Deus, você vai receber de Deus. Eu quero crer e declarar no nome de Jesus, quando Deus te abençoar, ao invés de fazer como muitos, ou como os 9 leprosos, 10 foram curados da lepra, 9 foram embora, sequer tiveram a capacidade de agradecer a Jesus pela cura alcançada, mas apenas um retornou para agradecer a Jesus, e este era o estrangeiro. Que nós, amados em Cristo Jesus, quando recebermos de Deus a vitória, o mesmo fervor que há hoje em nós, o mesmo vigor que há hoje em nós, para buscar a Deus, uma vitória em meio às lutas e adversidades, também haja esse fervor, também haja este vigor em mim e em você, após recebermos a vitória de Deus, alcançarmos a vitória de Deus, o glorificarmos e o exaltarmos. Aleluia, para a glória de Jesus. Aleluia, e o agradecermos pela bênção alcançada. Não inveje aquele que adquiriu os bens rápido e rápido até demais. Não inveje o ímpio, que muitas vezes não faz nada e às vezes blasfema contra Deus e leva e tem a aparência de levar uma vida próspera. Não os inveje. Ore a Deus por estes, clame a Deus por estes, pois eu creio, o Deus que Miqueias pregou,
falou, o Deus que Miqueias falou ao povo que deveriam adorá-lo. Aqueles que praticavam a maldade, se abster da prática do mal e da maldade e levar doravante uma vida de comunhão com Deus. E aqueles que serviam a Deus, aleluia, tendo a promessa de Deus se lembrar, todavia Deus nunca esqueceu, mas no vocabulário do profeta, Deus se lembrar da benignidade e da fidelidade que prometeu aos antepassados. Deus jamais se esqueceu de uma promessa só que fez para você. Todas as promessas que Deus fez para a tua vida, Deus nunca se esqueceu e há de cumprir todas à risca, vírgula por vírgula. Eu creio nisto, eu declaro isto em nome de Jesus. Mas que neste momento agora que você enfrenta, este momento agora que você passa, momento de dor muitas vezes, momento de angústia muitas vezes, momento de agonia muitas vezes, momento de sofrimento muitas vezes, momento de mágoas no coração provocado pelas lutas muitas vezes, mas que agradeçamos a Deus, que sejamos fiéis no pouco, porque o muito Deus tem promessa em colocar você. Todavia há uma necessidade de você ser fiel agora no pouco, para que no muito o Deus a quem eu sirvo venha te colocar. E não invejemos jamais aqueles ao nosso redor, aqueles ao nosso lado que não temem a Deus, e muitos pior, blasfemam de Deus. E volta aqui a repetir, tocar nesta tecla aqui nesta prédica, blasfemam de Deus muitas vezes e parecem levar uma vida sem preocupações. Não os invejemos. Oremos para que também a salvação de Jesus lhes alcance. Mas olhemos para nós, a recomendação que o apóstolo Paulo nos deixou em 1 Coríntios capítulo 11, salvo engano, versículo 23. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é olhando para o próximo, ou cobiçando o que o próximo tem, ou desejando levar a vida que o próximo leva, que eu obterei de Deus a vitória, mas é olhando para mim, fazendo uma retrospectiva da minha vida, orando a Deus para retirar porventura alguma coisa que ainda haja em mim, que não agrade a Deus, e buscando a Deus, e buscando o benefício, a graça de Deus, para que eu possa obter êxito e estar de pé diante dele, na casa dele todos os dias. É que eu e você receberemos a vitória de Deus. Fiquem nesta palavra, amados e amadas em Cristo Jesus, olhando somente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, fazendo a vontade de Deus, tendo compromisso com Deus e com a sua obra, e lembrando-nos, aleluia, porque Deus jamais se esqueceu, lembrando-nos que estamos debaixo de promessa de Deus, e aqueles que estão debaixo de promessas de Deus têm a promessa maior dele, que esta promessa que tem e paira sobre a tua vida há de ser realizada, há de ser cumprida. Eu declaro isto no nome de Jesus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus, e que Deus concretize e realize os teus sonhos, que estiverem de conformidade com os projetos e desígnios dele. Deus te abençoe, te dê a vitória e a paz em nome de Jesus.